Atenção, luz, câmera, ação. Gente, você está comigo de volta no Fala Mulher, direto do estúdio 321. E eu vou te fazer uma pergunta, assim, muito bacana, mas eu queria que você pensasse rapidamente e respondesse. Você conhece uma artista multimídia, multifacetada, uma pessoa multicaras, multipensares, multiagenda, multitudo? Você conhece? Se você não conhece, vem comigo aqui no Fala Mulher, que eu vou te apresentar uma artista maravilhosa. Eu conheci a Andréia Dário, que está aqui comigo. Andréia, vamos lá, se apresenta. Fala, mulher! Fala, mulher. Eu conheci a Andréia Dário, gente, há muito tempo. Eu conheci das ruas de Belo Horizonte, de performance, e eu sempre admirei e ficava olhando assim. A cada momento que eu te conheci, André, e aí nós vamos lá para aquela câmera principal, eu perguntava quem é ela, porque a todo tempo você estava muito diferente, mas sempre com propostas muito bacanas, humanizadas, chamando a gente para as críticas desse mundo VUCA, né, desse mundo volátil, em constante transformação, desafiador. E a Andréia sempre esteve em espaços coletivos e eu olhava para ela e falava assim, nossa, quanta admiração eu tenho da Andréia. Aí agora, recentemente, eu encontrei a Andréia num outro espaço, né? Um espaço assim mais enrijecido, vamos dizer, mas assim mais solene, não sei, que é a comissão, uma comissão da UAB, mas é uma comissão também muito diferente, né? Muito múltipla, que é a Comissão de Liberdade de Imprensa e de Expressão. E, nesse contato com a Andréia diretamente, eu passei a admirá-la ainda mais. E agora ela está aqui comigo. Fala, mulher. Obrigada, fala, mulher. Obrigada pelo convite. Olha, claro, né? Que eu ia te convidar. Aliás, já convidei outras vezes. Sim. E a Andréia, né, falou que vinha e não teve como. Enfim, hoje deu certo. Deu certo. E me conta aqui. Andréia Dário Caiová. Eu queria começar por aí. Quem é a Andréia? Isso começou no Facebook, né? Numa época em que os não indígenas estavam assumindo sobrenomes com etnias, porque estava acontecendo muita violência contra os indígenas, né? Eu escolhi Caiová porque foi a etnia uma das que foi mais sacrificada e houve uma série de suicídios entre eles. Então, os não indígenas ativistas, cada um escolhia uma etnia e assinava como tal. Então, isso foi feito no Facebook e está até hoje, né? Sim. O meu nome é Andréa Dário dos Santos, né? Eu sou filha de italiano com alemão, o Dário é italiano, né? A minha mãe é italiano com alemão. Meu pai, mineiro, é dos Santos. Todas as famílias dos Santos, Silva, são filhos de escravos, de negros escravos libertados. Olha, que bom saber. Então, assim, eu sou miscigenada como toda brasileira, com muito orgulho. Inclusive, né? Saiu uma pesquisa recente da USP falando que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Com certeza. Do mundo. E eu estou até aqui, 60% europeia, é a nossa etnia, 60% europeia. Sim. 27% africana. Aí. E outro tanto, se não me engano, 17% indígena. Sim. Então, assim, a gente tem uma miscigenação grande de todas as etnias, né? 13% é indígena. Pois é, e não tem como a gente discriminar uns aos outros, né? Não tem. Porque somos todos diferentes, mas com uma formação, a importância dessa formação ancestral é muito grande. É muito grande. Andréia, e assim, como é que é você, a família? Você é a única artista? Você tem vários irmãos ou não? Eu sou a mais velha. Mais velha? Sou a mais velha. Tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha e sou 2 anos mais velha, que são artistas. A minha irmã trabalha com decoração. Eu, né, trabalho com várias linguagens artísticas. Meu irmão é produtor e figurinista. Que maravilha. De moda.
e ele é 2 anos mais novo do que eu. Então, assim, um foi influenciando o outro, né? Sim. Agora, a gente teve o exemplo da mãe. A minha mãe, ela sempre estava lendo livros, revistas, desenhando. Ela fazia aqueles trabalhos manuais que Olha toda donzela do lar Sim. fazia naquela época. Eu sou Sim. da década de 60. Então, eu vi minha mãe lendo, ouvindo música, né? Eu desde pequena. E o que você gosta nessa área de música, de literatura? O que Olha, você eu curte? acho muito importante falar que eu tenho o privilégio de dizer que eu sou a pessoa que eu queria ser quando crescesse, Que lindo, sabe? né? Porque com 4 anos, 4 para 5 anos, eu fui para a escola pública Uhum. e na região onde a gente mora, a minha família mora até hoje. Você é de Eu BH? sou de Belo Horizonte, Olha que lindo. nascida e criada. Em qual região? Eu nasci em Santa Efigênia. Olha, uma Mas região com muito 4 para gostosa. 5 anos a gente foi para o Centro-Sul. Jaraguá, Tá. né? Morar lá. Então, no grupo era muito rico, a escola pública era muito rica, Sim. né? A minha professora de educação artística era cantora lírica. Olha que lindo. Então, a gente tinha contato com Carlos Gomes, Beethoven, Nossa. desde pequeno, com canções folclóricas. Então, eu aprendi a cantar a primeira vez com 4 anos na escola. Subi no palco pela primeira vez. E Você é lírica, né? eu Ou estudei não? canto lírico e popular, né? Tá. Mas eu me especializei mesmo como preparadora vocal e corporal, né? Trabalho com construção de presença e o trabalho da voz falada, né? A consciência de ajudar o outro a perceber a voz, a emissão da voz, a voz falada e cantada. Às vezes, a gente descuida da nossa voz, que é um patrimônio que todos nós temos, né? A voz também é um instrumento que nos aproxima das pessoas, ela tem uma importância muito grande. Pela manhã, logo que a gente levanta, naquele ato ali de escovar os dentes, né, de fazer higiene bucal e tal, tem alguma coisa que eu posso fazer para a voz? Alguma que você recomenda, né? É o A, E, I, O, U, Não, enfim, eu não. recomendo o aquecimento vocal diário. É como escovar os dentes. Sim. Então, tem que ser um hábito diário, né? E o que eu posso fazer? Ensina pra gente aí. Olha, eu já acordo, abri o olho, assim, A voz tem uma coisa muito interessante. A voz é a parte do corpo que só acorda 1 hora depois que o corpo já acordou. É por isso que todo mundo fala assim, de manhã não tenho Mais voz, grave. eu tô com voz mais Acorda grave. com a voz mais grave, Sim. todas as pessoas. Então, é interessante 1 hora depois que a voz acorda do corpo, do corpo. que o corpo já acordou. Olha só. Então, é necessário que se faça, assim, pelo menos, se você tem esse tempo, 1 hora de aquecimento vocal. Então, tudo mais piano, para não agredir, né? O que é o mais piano? Dá um piano exemplo. é mais Passa pra fraco, gente. né? Então, por exemplo, eu acordo e já acordo fazendo boca que usa. Notas longas. Boca que usa é uma nomenclatura italiana usada, né, na música, que é emitir som com a boca fechada. Do mais grave ao mais agudo. Então, você vai subindo semitons, né? E- Notas longas em boca que usa. Esse Então, exercício, eu faço isso ele trocando alonga? de roupa. Olha Não, só, ele aquece a voz. Ele é para aquecer. Então, Ótimo. enquanto eu estou acordando, estou trocando de roupa, eu já estou fazendo. Glissando, escorregando com a voz do grave para o agudo, do agudo para o grave, né? Então, eu começo com notas longas, observando os próprios instrumentos de sopro. Sim. Eles fazem uma série de notas longas, sequências de notas longas. Falei, olha, eu vou passar a adotar esse procedimento. Então, eu começo com boca que usa, o som é emitido com a boca fechada. Depois, vou abrindo a boca, fazendo com as notas, com as vogais escuras, que são U, E e O. Né? Então, a gente tem vogais abertas, A, E, O. Tem a embocadura, né, que é o ideal, eu aprendi assim, né, com Eladio Pérez Gonçalves, o professor da Fundação de Educação Artística. A abertura da boca tem que ser A, E, O,
E, I, O, U. A língua no assoalho da boca, né? Uhum. E a gente trabalha com essa série. A, E, O, vogais abertas, claras. E, I, O, U, as escuras. Por quê? Escuras Por quê? porque tem maior impedância com o ar, resistência no ar, para emitir. E, I, O, U. Ô, gente, eu já vou convocar a Andréia para a gente fazer vários podcasts. Nós vamos dar um curso vocal aqui para vocês. Ótimo. Olha só, nós vamos combinar Nossa. com ela e nós vamos fazer isso, tá, Isso, Andréia? Porque isso. eu acho isso muito importante. Mas só de você Sim. acordar e fazer esses sons, né? E isso já aquece a voz e você e a gente usa esse Eu instrumento. falei para vocês que ela é multi. Outra coisa, Sim, a alimentação, né? Tem sempre... água é imprescindível, né? muito importante, Tá. né? Eu tô sempre com uma garrafinha d'água comigo, água fresca. Água fresca, Né? né? Não gelada. Não, tem cantores líricos que usam água gelada. Eu não uso, entendeu? Aham, tá. Eu não uso porque para mim é agressivo. Então eu Entendi. tomo água fresca, tomo muito chá, maçã, abacaxi é excelente. Chás não tem contraindicação, É, né? sabe? Olha só que maravilha. É. E aí- Alimentação natural que eu Sim. uso. Eu sou vegetariana, né? Tá. Então, assim, a minha alimentação é integral, natural, né? Entendi, olha só. Que é uma outra filosofia de vida, né? Aí é uma coisa... Você tem um histórico de vegetarianismo ou de pessoas vegetarianas na sua vida? Ou você foi levada ou não? Você nasceu e pôs na Gente, cabeça... eu vou ser nasci numa vegetariana. família carnívora. É? Minha mãe me obrigava a comer carne e era da minha natureza não querer comer. Eu tinha nojo e dó dos animais. Sabe? Dos animais. E eu sempre morei em casa com quintal, então tinha galinha. Como é que eu vou comer aquela galinha que eu brinco com ela, né? Então, assim, mamãe tinha vários truques. Pra você ter uma ideia, eu já achei que pernil era ave, porque era do Natal. E Olha porque só. mamãe ficava inventando coisas para eu comer carne, né? Então, assim, eu sou vegetariana, assim, Assim, de da nascença natureza. mesmo, da natureza, né? É. Tá. E assim, E depois eu adquiri conhecimento sobre Tá, é isso, claro. né? Eu utilizei da macrobiótica, uhum. já tive restaurante natural, eu sou chefe de restaurante natural, eu sei cozinhar muito bem. Olha só. Aí, olha a Andréia, esse lado eu nem sabia que Pois ela é. tinha tanta, né, condição assim de dar aulas pra gente. Mas, para além disso, você tem feito alguns cursos, não é? Você oferece cursos, Ah, sim. não é? Para quem tem interesse de fazer iniciação musical, vocal. Sim. Conta pra gente. Eu vou ter que fazer assim, dar Isso. uma voltinha Uma aqui. voltinha. Então, como eu estava falando que com 4 para 5 anos eu subi no palco pela primeira vez e eu percebi que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu senti um prazer enorme, um medo grande, mas um prazer enorme. Então, aquela criança toda vestida de holandesa, no palco da escola, eu tinha que cantar, vestida de holandesa, eu teria que cantar uma música que era eu sou a florista, flores estou vendendo, com uma cestinha de flores. Claro que, para uma criança de 4 para 5 anos, pela primeira vez no palco, diante do público, me deu branco. Né? E eu improvisei. Comecei a distribuir as flores da Que cesta linda. e repetindo esse refrão. Eu sou a florista, flores estou vendendo. vendendo. E não lembrava o restante. Quando eu retornei, a professora não compreendeu. Ela me sacudiu e falou, não era nada disso. Menina, e eu falei dentro de mim assim, ela é boba. Ela não entendeu nada, eu fiz o meu melhor. Pronto. E ela poderia ter me causado um trauma. Não, pelo contrário. É. Eu tive força para seguir em frente com aquilo. E Que legal. Sabe? Que legal. Então, aí, eu canto desde essa época, cantei na igreja. Eu fui professora de catecismo com 11 anos de idade. Eu fazia teatrinho da Bíblia. Olha só. Você já nasceu artista mesmo. Exatamente. E multi-artista. E aí, você tomou tanto gosto que hoje a gente olha para a Andréia, gente, a cada momento que eu te vejo, Sim. eu enxergo uma pessoa diferente. Eu faço questão de criar personagens, Sim. né? Você tem vários, a minha profissão me permite.
Te né? permite. Porque eu sou modelo vivo há quase 40 anos. Olha só, é outra história da Andréia. Que eu crio situações criativas, né? Me especializei em desencadear processos criativos para estimular o imaginário do outro, Uhum. né? O imaginário de quem me observa, para desenho, pintura, design de moda, para escultura, Você né? estudou na Guiar? Então, eu estudei e trabalhei. Eu fui Olha modelo vivo na Escola Guinhar, né? Inclusive, trabalhei com Solange Pessoa, Solange Olha, Botelho, que é maravilhoso. considerada o Guinhar Solange- de saias, já nossa, falecida, né? Eu posei para o Inimar de Paula, Sério? sério, no mosteiro Pico dos Raios, lá em Ouro Preto, que ele frequentava. Foi mais para o final da vida, ele morreu em seguida. Ele chegou a me convidar a ir à casa dele. Quando eu cheguei lá, ele estava muito doente, a família não permitiu nem que eu entrasse. Mas ele fez alguns croquis, né, com a minha imagem. E depois. Então, assim, é uma história muito interessante, porque eu conheci o Álvaro Apocalipse, eu posei para o Nossa, Álvaro. Deus, olha. Tem bonecos, tamanho natural, que sou eu, lá no Giramundo. Que maravilhoso. Tá vendo, gente? A história Por da exemplo, o Andréia. Giz, o espetáculo Giz foi dirigido a musical, né? A Aham. direção musical do Eduardo Guimarães Álvares, que foi um dos meus diretores queridos, meu primeiro diretor, e pelo Ernest Widmer, que foi mestre do pessoal do Acti. Raquiti, Foi maravilhoso. composta música para o Giramundo, especialmente para o Giramundo, e que eu também fui uma das cantoras. Eu fazia uma sereia decadente negra, de peitos flácidos na pedra, e eu canto. Eu faço uma música contemporânea composta pelo... Você lembra um pedacinho, né? Assim? Ah, menina, era uma música tão louca. Upa, 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 upa. Upa, 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 Aí vinha uma coisa mais lírica. Aí ela escarrava, tossia no meio da música, era contemporânea. Aí eu fiz esse trabalho, depois eles fizeram uma nova edição com figurino do Ronaldo Fraga. E tô lá eu de boneca, né? Então, assim, eu acho que eu sou a única modelo vivo que usou as roupas do Arthur Bispo do Rosário, Jesus do céu. né? Ô, gente. Quando teve, você lembra uma exposição que teve no lembro do Museu da Arthur, Pampulha? Sim, lembro do Bispo. Eu Então, fui ver. Eu fui. Olha só, gente. só um minuto. Para um livro da Lúcia Castelo Branco, doutora da Letras, e com fotos da Tânia Anaia nesse livro, e para uma videoarte, era VHS, que chamou E Viu Deus que Era Bom, que eu contraceno com uma daquelas, das faixas de Miss do Arthur Bispo, e uma máscara de um orixá, assim, com franjas. Nossa. E existe esse material. Eu tenho esse material. Olha, que lindo. Sabe? Ô, Andréia, e daí, então, você foi crescendo, só crescendo e aprontando vida fora, e você não saiu mais E fui do autodidata palco, né? há muito tempo, porque eu tinha resistência em entrar na academia. Uhum. E aí, quando eu resolvi... Eu fiz o último vestibular, antes de virar Enem, eu fiz o vestibular para teatro e artes visuais, fiz na Guinhar e na UFMG. Sim. Passei e me ingressei na UFMG, porque eu moro lá perto. Sim. Né? Então, você tem essa formação aí também acadêmica? Sim, fiz licenciatura e bacharelado em teatro e artes visuais. E paralelo a ser modelo vivo. Eu continuava posando como modelo vivo. Sobre modelo vivo, eu queria até muito falar com você. Nós vamos marcar um outro podcast. Outro momento. Um outro momento. Mas um modelo vivo, que, nossa, eu acho admirável. Quem nunca viu, né, gente, aquelas pessoas ali no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, na Praça da Estação, em alguns pontos específicos, né, ali em São Paulo, na Curitiba. Você olha... É uma arte, é arte viva, as pessoas, né, todas pintadas, né? Enfim, aquilo é divino, é maravilhoso. É muito difícil, gente, porque difícil, né? um trabalho em que você tem que ter o controle da sua respiração, para você se manter quieto, concentrado. Para não derreter a tinta toda, com né? atenção na respiração e num ponto imaginário, porque você fica imóvel,
para que os observadores, né, te desenhem, para aprender a construir a figura humana. Então, às vezes, a gente posa nua, ou às vezes eu crio personagens mesmo. Depende da técnica, é para desenho, é para aquarela, é para acrílica, é para escultura. Então, a cada exigência, né, do exercício é um procedimento. Ô, Andréia, Sim. olhando por aqui, eu queria que você Sim. me explicasse sobre essa arte, né? Essa proposta do modelo vivo. Tem muito o que avançar. E você, inclusive, me contou que você está em busca de tornar Isso, né, uma profissão. profissão regulamentada, uma profissão reconhecida. Porque, olha, o modelo vivo, ele vem do século XIX, né? Uhum. Quando era muito comum fazer retratos, né? De Sim. pessoas, celebridades importantes, abastadas, né? Então, eles recorriam, na faculdade mesmo, nas escolas, no século XIX, a escravos, era um bico. E até hoje continua, não é uma profissão regulamentada. Então, eles convidavam escravos, pessoas desocupadas, pessoas desempregadas, e com a aparência que eles queriam retratar, né? Um negro, um com aparência indígena, ou uma pessoa branca. Então, já começou assim. E segue até hoje. Então, existe... E qual que é o seu grande objetivo? Eu tenho DRT no Sindicato dos Artistas como produtora, diretora, como modelo e manequim, modelo fotográfico e manequim de passarela, mas o modelo vivo, ele não existe como categoria. E tem que né? existir, ué. Tem, porque é uma profissão difícil, antiquíssima. Ei, Madalena, tá ouvindo a gente aí, né? Vamos bater lá no satélite, Não, então. e tem, pois não, Conversar com ela ela. mesma já se disponibilizou, me convidou a ir lá. E outra coisa que a gente não pode esquecer de falar, os artistas usavam como modelo vivo prostitutas, Olha. Muitas, porque ficar nua naquela época Uhum. era coisa de prostituta. A gente não sabe disso. Às vezes a gente olha para as pessoas, né? E fica ali rotulando, né? Ou, enfim, tá vendo? Quantas nós... Pois é, então assim... A gente já deve ter admirado ali também, né? O Toulouse-Lautrec, Nem né? sabe. O Degas, ele vivia ali no Moulin Sim. Rouge, eles conviviam com as prostitutas, então eles pagavam as prostitutas para posar para eles. Sim. E eram mulheres lindas, né? Lindas. E o modelo vivo, gente, qualquer idade, não importa a idade, você precisa retratar, aprender a desenhar pessoas de todas as idades. E tem muita técnica ali, né, André? Muita técnica, assim, né? Eu acho um trabalho assim, magnífico, tanto que eu me tornei desenhista. Sim. Eu faço retrato, autorretrato, eu de modelo vivo, porque eu fiz vestibular, como eu disse, depois dos 42. Então, assim, de modelo vivo, eu fui estudar a figura humana, mas do ponto de vista do artista, observando outros corpos. Gente, está no finalzinho, olha só. Ai, meu Deus, eu acredito. Não, o que mais? Para a gente deixar uma mensagem final aqui, André, o que você gostaria de falar um pouco mais? Você está no Fala Mulher, né? Fala Mulher. Fala Mulher. E eu queria que você deixasse aquela mensagem final aqui para o nosso público. Eu já vou te pedindo aqui, olha, que você curta, que você deixe seu comentário, que você compartilhe esse nosso podcast, essa prosa boa com o André, que vai voltar, porque não precisa... Ô, gente, uma multiartista tem muita coisa para falar pra gente, E né? agora, eu achei sensacional o nome, né? Gostou? A proposta Fala Mulher. Sim. A gente tem que dar fala para a mulher mesmo, Sim. né? Nós somos tão diversas, né? Criativas, cuidadoras, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com todo tipo de profissão e atividade, a gente está trabalhando em casa, a gente não tem folga, nem férias, nem nada, né? Sim. Eu digo assim, então eu sou daquelas que cuido da casa, faço a faxina, cozinho também. Aí. E é isso. E ainda faz arte maravilhosamente bem. O tempo inteiro, porque é 24 horas por dia. Arte é vida, né? Sem arte não tem vida, sem arte não tem alegria. Sem arte não tem nada. Não, é muito importante, inclusive para tornar o profissional mais sensível. A criança, isso é muito importante. Eu me especializei em educação infantil e eu acho muito importante que a criança, desde o ventre,
ela receba estímulos de música, poesia, teatro, Dança. arte, dança. é. Eu tenho uma sobrinha que os dois foram estimulados desde o ventre. Olha A só. Catarina, com 10 anos, é medalhista de jazz e de Olha que natação. lindo. O Bernardo, com 17, também desenha. Tudo que eu sei fazer, eu ensinei para eles. Pois é. Estamos chegando no finalzinho dessa prosa Ah, gostosa. rápido Acabou, demais. André. Olha, gente, você está aqui, acompanha a gente, curta, compartilhe, deixe aí a sua mensagem. E é claro que a Andréa vai voltar de novo. Com prazer e alegria. Ela está no Central Eficaz de Notícias no Fala, Mulher. Fala, mulher. Muito obrigada. Achei incrível a proposta. Muito obrigada mesmo. A gente tem que dar lugar de fala para as mulheres. Um queijo e um beijo para você.